meus queridos alunos da CEUNSP do quinto semestre. Vamos continuar aqui as nossas aulas nesse período de recesso, né? Nesse período de quarentena, que pelo amor de Deus eu não aguento, eu quero voltar a trabalhar fora de casa, não aguento mais, mas enfim, enquanto não consigo, vamos trabalhando por aqui mesmo. Direito civil, contratos. A aula de hoje é a aula que vocês teriam na semana entre dia 30 de março, já está acabando março, hein? E 3 de abril, né? Então é essa semana de transferência do mês de março, de passagem do mês de março para abril. Estou de novo deixando meu e-mail aqui para vocês tirarem as suas dúvidas que surgirem desta e de aulas anteriores, tá? Eu queria agradecer a todos vocês pelo grande número de e-mails que eu tenho recebido, com perguntas muito inteligentes, muito pertinentes, estou muito surpreso, estou positivamente surpreso com isso que está acontecendo, porque às vezes na aula ao vivo, a gente fica na aula presencial, né? Às vezes o aluno tem um pouco de timidez e aí é um pouco mais difícil de elaborar uma questão, porque não pensou na hora, ou se pensou também, às vezes formula a questão meio na pressão, né? E não, por escrito, perguntas muito bem escritas, muito bem feitas, que acrescem mesmo a aula. É uma pena que a gente não pode compartilhar essas questões com todo mundo, como se fosse numa aula presencial, mas eu fico muito feliz de estar recebendo um feedback tão positivo desses alunos com questionamentos bastante pertinentes da nossa aula, tá? Então, vamos aqui continuando as nossas aulas. Estamos falando dos contratos em espécie, tá? Não vamos nos esquecer. Já falamos de compra e venda, de doação, de locação, de empréstimo nas modalidades comodato e mútuo, né? Hoje, vamos lá, mudar um pouquinho de tela. Hoje a gente vai falar de dois contratos que são muito simples. Tem pouquíssimos artigos no Código Civil, então a gente consegue falar de dois contratos hoje que, embora sejam muito simples, com poucos artigos normatizando, eles são muito comuns de acontecer na vida cotidiana da gente, tá? Então vale a pena a gente continuar falando sobre eles e explicar um pouco sobre eles. Eu só vou pedir um pouquinho de desculpa para vocês, que eu acho que eu estou com a energia um pouquinho baixa, porque essa aqui é a quinta aula que eu estou gravando hoje, na segunda-feira. Agora são 10h30 da noite, eu estou gravando essas aulas desde o meio-dia, uma atrás da outra, é complicado. Então eu estou um pouquinho cansado, mas eu tenho que fazer isso porque, né, a gente não pode parar. Tem outros afazeres, não pode parar. Então eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês. E eu só queria fazer um comentário, dois comentários, que é o seguinte. Pode acontecer de eu dar alguns contratos fora da ordem que vocês têm no material de vocês, tá? Pode acontecer, porque o material que eu tenho aqui, ele não está seguindo necessariamente a ordem dos contratos em espécie do código, tá? E eu não me lembrava exatamente por que eu tinha feito isso, mas agora eu lembrei. Por que eu não fiz na sequência? Porque na outra faculdade que eu dava aula, eu comecei a falar dos contratos em espécie, dos contratos, mas desde a teoria geral dos contratos, né? Desde o início. Então, quando chegou nos contratos em espécie, eu já sabia que eu não ia conseguir falar de todos. Então, eu fui dando preferência e começando a falar dos mais importantes e depois, residualmente, fui deixando os menos frequentes para depois, né? Como no nosso caso, nas nossas aulas, eu já comecei direto no semestre em compra e venda, então eu acabei esquecendo de colocá-los, todos os contratos, na ordem que aparece no Código Civil. Mas assim,
todos os contratos que vocês têm aqui vão aparecer no contrato civil, eventualmente pode ter alguma mudança, tá? Então é só para vocês não se assustarem, vocês terão todo esse material. Qualquer acréscimo que eu colocar no material que vocês estão vendo aqui na tela, eu vou repassar para vocês e vou atualizar para vocês irem encartando esses slides, essas folhas, no material de vocês. No entanto, pode acontecer como vai acontecer hoje aqui. Eu coloquei nessa minha web aula duas telas que vocês não têm no material de vocês. Mas essas duas telas são simplesmente o que tem no Código Civil, tá? Eu simplesmente passei para a tela aqui os artigos do Código Civil. Então, nesse caso, eu não vou atualizar porque vocês têm no Código Civil de vocês. Não é nenhum material doutrinário diferente. É simplesmente a letra da lei que eu coloquei aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Então, assim, a parte conceitual, a parte doutrinária, tanto da permuta quanto do contrato estimatório, vocês têm aí igualzinho. O que tem a mais aqui é só os artigos que eu trouxe para cá e que constam do Código Civil que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Por isso que eu não vou atualizar, para não atrapalhar vocês, para vocês não ficarem muito perdidos. Só lembrando que é só artigo de lei, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos falar desses dois contratozinhos aqui, simples, mas muito frequentes. Primeiro, permuta ou troca. São dois artigos, são dois contratos, não, é um contrato com dois nomes. São duas denominações diferentes para o mesmo contrato. Podem ter certeza que no exame da ordem, nos concursos públicos que vocês fizerem por aí, quando pedirem alguma coisa sobre esse contrato, eles vão falar permuta, eles não vão falar troca, porque troca é muito fácil, né? É fácil. Então, permuta fica mais difícil para poder complicar o candidato, então eles vão optar por permuta, né? Só lembrar que são duas expressões referentes ao mesmo contrato, tá? Bom, e aí o que é a troca e a permuta? Simplesmente é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que não seja dinheiro, tá? Desde que não seja dinheiro. E vai justamente diferir da compra e venda, porque na compra e venda, a prestação de uma das partes consiste em dinheiro. Basicamente, a permuta é isso. Eu entrego um carro e a pessoa me dá uma moto. Ou eu entrego para a pessoa um apartamento, uma kitnet, e a pessoa me dá um carro no valor mais ou menos proporcional. E aí, quando eu falo em valor mais ou menos proporcional, porque é muito raro acontecer de, numa troca, eu pegar um bem que custe R$ 157.180,27 e transferir para outra pessoa um bem que custe exatamente a mesma coisa. Claro que os preços eles não serão exatamente, matematicamente igual. Por conta disso é que existe a questão do pagamento e a possibilidade de haver uma torna em dinheiro. Ou seja, em que pese a permuta seja um contrato de substituição de bens, desde que esse bem não seja dinheiro, pode ser que haja uma torna em dinheiro. Mas aí tem uma regra, que é essa aqui, ó. Para saber de qual negócio jurídico estamos tratando, é imprescindível saber quanto do pagamento será feito em dinheiro, para poder haver um equilíbrio no valor da coisa trocada, né? Pois para ser permuta é necessário que mais da metade do pagamento seja feita com bens que não sejam dinheiro. Então veja, a jurisprudência principalmente, ela vai adequar essa questão de, bom, quando eu vou trocar uma coisa pela outra, vou trocar o meu computador pelo smartphone dele, sei lá, o meu notebook pelo smartphone, um aparelho uma televisão por um aparelho de, sei lá, um motor de jacuzzi, sei lá, alguma troca assim meio estranha. A questão é, pode ser envolvido dinheiro nisso? Quer dizer, se eu tenho uma televisão que custe R$4.000 e o motor da jacuzzi custe R$3.500, para haver um equilíbrio nessa troca, para ninguém sair perdendo, é possível haver uma torna em dinheiro para aquele que está recebendo um objeto de maior valor? É possível, é possível. Mas
jurisprudencialmente, isso até seguindo pela doutrina, a questão é, para que haja a caracterização de um contrato de permuta, sempre o valor da torna em dinheiro tem que ser menor do que a metade do valor que seria das coisas trocadas, né? Então a ideia é essa, um percentual em dinheiro, para que não seja caracterizado como compra e venda, é necessário que esse percentual em dinheiro seja de menos de 50% do valor da compra. Desculpa, do valor da troca, dos valores dos bens. Então, a ideia é justamente essa. Aí vocês vão perguntar, mas espera aí, professor, qual que é qual que é o efeito de se saber se o valor que está sendo negociado em dinheiro é maior do que 50% ou menor do que 50%? Qual que é efetivamente a diferença entre ser um contrato de permuta e um contrato de compra e venda? Veja, a diferença principal é que você, ao invés de aplicar o artigo 533, você vai aplicar todos aqueles artigos correspondentes ao contrato de compra e venda, né? Então, veja, em alguns casos, lá você aplicaria a possibilidade de retrovenda. Aqui não há possibilidade de retrovenda porque não é nem venda, né? Aqui o contrato é muito mais simples, é uma coisa pela outra, e às vezes sem torna, é que poderá haver uma torna em dinheiro, mas não é obrigatório, né? Então, assim, as normatizações entre o contrato de compra e venda e o contrato de permuta, elas diferem entre si. E elas serão muito mais rígidas no contrato de compra e venda. Primeiro, porque é um contrato muito mais frequente. E segundo, porque você está trocando coisas de natureza diferente. É dinheiro por um bem qualquer, né? E aqui, geralmente, na troca, geralmente, não necessariamente, geralmente na permuta, você tem bens de menor monta, né? Menor monta. Ou então, quando existe alguma permuta de bens de maior monta, de maior valor, na realidade os valores são mais ou menos equiparáveis, né? São mais ou menos equiparáveis. Então, basicamente é isso. Você tem uma mudança de natureza de contrato, caso o valor da torna em dinheiro seja maior do que 60%, ou do que 50%. Tá bom? Então, a ideia é essa. Vamos ver o que o Código Civil fala. Bom, vamos lá ver o que o Código Civil fala no artigo 533. Veja que o Código Civil ele reserva apenas um artigo para esse contrato, de tão simples que ele é e sem muitas consequências jurídicas, né? Então, o que fala o artigo 533? Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Então, assim, naquilo que o artigo 533 se calar, então aplica-se naquilo que for possível aplicar, a considerar a natureza, as regras da compra e venda. E aí veja, quais são as modificações? Primeiro, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Ou seja, aqui qualquer gasto que houver em relação a essa troca, então, por exemplo, transporte, pessoal especializado para a retirada da coisa e instalação da outra coisa, etc. Todos os gastos, se o contrato não previr diferente, então será rachado metade a metade, né? Na compra e venda, se o contrato silenciar, quem vai ser obrigado às despesas do contrato é quem está comprando, né? Então, aquela pessoa que está comprando, ela se obriga às despesas do contrato, se outra coisa não tiver escrita no contrato expressamente. E aqui não, se nada ficar previsto no contrato, então as despesas são rateadas metade a metade, tá? E a segunda coisa, e aqui sim é importante, hein? Aqui tem uma aplicação importantíssima, que é o seguinte: é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Vocês se lembram quando a gente falou da doação, que é proibida a doação entre ascendente e descendente? Lembram-se daquilo? Pois é, de novo a questão da troca. Por quê?
se há uma troca, por exemplo, se o pai vai trocar um bem que ele tem pelo do filho, aí o que ele estabelece? Vamos fazer o seguinte, filho, eu te dou o meu apartamento na Riviera, que custa R$1 milhão, e você me dá o seu apartamento lá da Zona Leste, por exemplo, São Paulo. Tá? É absurda a diferença de valores imobiliários entre um bem e outro. É uma troca? É uma permuta. Só que é uma permuta de valores absolutamente desiguais. Quem que está saindo na vantagem? O descendente, né? É o descendente que está saindo. Por quê? Porque na realidade está saindo do patrimônio do ascendente para um filho especificamente, um bem de um valor muito maior do que o que ele está recebendo. No final das contas, a lei entende isso como sendo um adiantamento de legítima, né? Um adiantamento de herança. Então, as regras que valem para o que ocorre na doação valem para cá também. É proibido. Exceto, e aí as regras são as mesmas, exceto se os descendentes e o cônjuge do alienante expressamente autorizarem, desde que eles sejam maiores de idade e todos capazes. Se isso acontecer, tudo bem, está valendo a permuta com valores diferentes. Caso contrário, é considerado como adiantamento de legítima e esse apartamento que foi dado para o descendente, quando da ocasião da morte do ascendente, esse descendente vai ter que trazer a colação na herança para se fazer o cálculo de quanto que há de diferença entre um bem e o outro permutado, para que essa diferença seja rateada entre todos os herdeiros. Tá? Então, aqui um exemplo do artigo 533, inciso 2 do Código Civil, o que está no Código Civil está aqui, que novamente se proíbe o tratamento desigual entre os descendentes. É uma proteção que tem sua origem no direito sucessório, que vocês vão ter lá por volta do 9º semestre, 10º semestre. Tá bom? Muito bem, então o que a gente tinha para falar sobre permuta e troca é isso, uma coisa muito simples, tá? Vamos ver então o próximo contrato? Muito bem, contrato estimatório ou o contrato de consignação. O contrato estimatório ele é muito mais conhecido como o contrato consignatório, o contrato em consignação. E é uma coisa muito simples de a gente encontrar por aí. Bom, o que é isso aí? O contrato de consignação ou contrato estimatório é aquele em que o consignante ele entrega bens móveis ao consignatário. Então, uma das características é de que o bem seja móvel, né? Ele entrega ao consignatário que fica na posse direta desses bens e que fica também autorizado a vender esses bens, pagando depois ao consignante o preço que foi ajustado entre eles, né? A única exceção à regra é se o próprio consignante e consignatário preferir, no prazo estabelecido, restituir a coisa consignada. Então, existe essa situação. O consignante entrega uma coisa sua para o consignatário, ele fica na posse desse bem e também com autorização de vender para terceiros, né? E aí, o que acontece? Esse contrato vai se aperfeiçoar e ele vai se extinguir, o contrato estimatório, em duas situações. Ou quando o consignatário consegue alienar para terceiros, e aí ele pega o produto da venda, reserva para si os seus honorários de consignatário e repassa o valor combinado para o consignante. Esse seria o objetivo principal do contrato estimatório, ou então depois de um prazo, né? Fica aí para você vender, fica 2 meses, 3, 4 meses aí. Se você não conseguir vender até esse período, aí eu tomo isso de volta. Aí eu vou retomar a coisa. Aí precisa ver se o consignatário vai ter direito a algum valor pelo fato de ele ter tentado vender, não ter conseguido, mas isso vai ficar a critério do que estiver estabelecido no contrato. Em tese, o consignatário só teria direito aos seus honorários caso ele tivesse efetivado a venda para terceiros. Se ele não efetivou, a regra geral, exceto se o contrato previr o contrário,
o consignatário devolve o bem para o consignante e ninguém deve nada para ninguém. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tem um segundo exemplo que é bastante conhecido também, e aqui eu coloquei o exemplo das festas de casamento, né? Putz, mas é muito comum. O que acontece? Numa festa de casamento, o que acontece? Os noivos não sabem o que vai ser consumido, né? Eles têm uma ideia, eles chegam junto com a empresa contratada e diz, para quantos talheres, né? Não tem aquilo lá, quantos são os convidados, quantos adultos, quantas crianças. Eles fazem um cálculo aproximado de consumo de bebida, de churrasco, de salgadinho, disso, daquilo e tal. Mas como é um valor aproximado, uma quantidade aproximada, o que acontece muitas vezes é que a empresa consignante, ela pega e passa para o consignatário uma quantidade maior do que aquela que haverá de consumo, para haver uma margem de erro, né? Para eles trabalharem com essa margem. Bom, resultado, fim da festa, finalizados os festejos, voltam os consignantes, os consignatários noivos para a empresa consignante e aí eles vão fechar. Bom, o que foi consumido? Isso, tudo isso foi consumido, então vocês me devem tanto. Beleza. O que não foi consumido? Então, sei lá, 2 botijões de chopp, um monte de refrigerante aqui que não foi consumido, etc. Então, aí isso volta para um consignante e isso não vai ser cobrado dos consignatários. Então, a ideia é justamente essa, né? Aquilo que foi consumido se paga, aquilo que não for consumido se devolve para o consignante sem custo, tá bom? Dois exemplos, além desse, 2 exemplos muito comuns, são das concessionárias de veículos multimarcas, né? Muitas vezes, aqueles veículos que você vê na concessionária multimarcas, que você acha bonito, etc., tal, os seminovos principalmente, elas não pertencem ao dono e nem à pessoa jurídica. Oh, meu Deus, vou esquecer. Não pertence a... Oh, meu Deus, a loja, a concessionária. Hoje estou louco para esquecer. Não pertence à concessionária, pertence a terceiros, os proprietários de cada um desses veículos, que eles deixam na concessionária para venda, fica lá exposto, as pessoas vão lá visitar, é um lugar em que as pessoas que estão querendo comprar carro vão naturalmente e tal. E aí a ideia é de que o consignante, que é o proprietário do veículo, deixe o seu veículo lá para venda. Quando vender, provavelmente o que vai acontecer? Vamos supor, o consignante disse, olha, eu quero 30 mil reais na minha mão. Muito bem. O consignatário vende por 35. Muito bem. Se ele quer 30 mil reais na mão dele, então agora tem 30 mil reais na mão do consignante e 5 mil reais é o valor que é o ágio, né? O ágio cobrado pelo consignatário e vai ficar com esses 5 mil reais para ele, tá? Claro, para ele eu digo pessoa jurídica, a concessionária. Uma parte desse valor vai para o vendedor que efetivamente vendeu, mas que naquele lugar, naquele momento, ele é preposto da empresa, tá? Ele é um representante da empresa. Tudo bem? Esse é um outro exemplo comum de contrato estimatório. E um outro exemplo muito comum de contrato estimatório, eu não sei se vocês já foram numa cidade chamada Embu, que hoje se chama Embu das Artes, né? É uma cidadezinha do interior de São Paulo, mas é praticamente grande São Paulo, né? E é uma cidade histórica, muito pequenininha, e que tem um monte de loja que vende quadros, né? Obras de arte e tal. Então, quadros tipo esses que eu tenho na minha parede, eu não comprei lá, mas enfim, é mais ou menos isso que tem lá. Ficam expostos, etc. E é exatamente isso. O artista, que mora em Embu também, eventualmente, ou em outra cidade, ele pega os seus quadros e entrega para o consignatário. O consignatário é o dono daquele estabelecimento, né? Daquela loja. E aí fica lá os quadros expostos, vem um turista, chega lá e fala assim, nossa, que quadro bonito esse aí das flores, tá? Quanto que você quer nele? Ah, esse daqui é 500 reais. Puxa, tá caro, né? Não, mas é 500 reais mesmo, tá? Dá para fazer um precinho melhor? Ah, vai. Para você que parece que tem muito bom gosto,
400 conto eu te vendo. Aí o comprador fica satisfeito que para ele, nossa, ele ganhou 100 reais, ele economizou 100 reais e pega e paga 400 reais. Só que aí o que acontece? Quando ele está pagando os 400 reais, o consignatário que acabou de vender o quadro pega 200 para ele e manda 200 para o consignante, que foi quem pintou o quadro, que foi aquilo que ele queria para a obra dele. Então, é isso. O comprador acha que está comprando uma obra que vale 400 reais, mas ele está comprando por 400 reais uma pintura que o próprio artista disse que valia 200. Mas é parte do negócio, faz parte do negócio. Tá bom? Então, 3 exemplozinhos aí de contrato estimatório muito comum de acontecer. Vamos ver o que o Código Civil preserva ou reserva para esses contratos. Vamos ver. Então, vamos lá. Contrato estimatório. 3 artiguinhos aí do Código Civil. Não tem no material de vocês, mas está tudo lá no Código Civil. Letra expressa da lei. O artigo 535 vai dizer que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço para o consignante se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Esse artigo 535, ele é bastante duro, né? Ele é bastante cruel. Por quê? Porque ele está, inclusive, afastando a possibilidade de força maior em caso fortuito. Porque quando ele diz, quando a restituição, o consignatário ele é obrigado a pagar o preço da coisa combinada com o consignante, ainda que for por fato a ele não imputável. Ou seja, o artigo 535 está dizendo o seguinte: consignante, tome muito cuidado com o que você, tome muito cuidado com a guarda desse objeto que você tem em suas mãos. Por quê? Porque seja por caso fortuito, força maior, por furto, por qualquer situação de ter um bichinho desse tamanho, ó, passando em frente da câmera, mas é um micro bichinho. Eita, nós. E até perdi a concentração. Lembrei. Então, assim, mesmo que não seja por culpa dele, ele vai ter que pagar o preço. Então, é melhor ele conservar muito bem esse bem, essa coisa, e como se fosse sua, com todo o cuidado possível. Porque qualquer situação, qualquer coisa em que ele não possa restituir integralmente a coisa para o consignante, ele vai ter que pagar o valor combinado. Tudo bem? Lembrando que nós não estamos falando de perdas e danos, tá? Nem indenização por dano material e muito menos moral. Não, é pagar o valor combinado no contrato consignatório, no contrato estimatório. Tá bom? Muito bem. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário enquanto não pague integralmente o preço. Isso aqui, o artigo 536, na realidade, ele nem precisaria falar isso. Nem precisaria. Por uma coisa muito simples. Por quê? Porque é o seguinte, a coisa consignada não pertence ao consignatário. É óbvio, né? Ele está numa posse de um bem que não pertence a ele. Então, ele não pode ser executado e não pode haver uma penhora daqueles quadros, daquelas coisas que estão na posse do consignatário. Por quê? Porque o credor ele tem que executar bens do consignatário e não bens do consignante. O consignatário está apenas na posse. Então, não há sentido. No entanto, o artigo 536, lá no finalzinho, diz o seguinte: enquanto não pago integralmente o preço. O que é esse não pago integralmente o preço? Porque, veja, quando o consignatário pega e vende a coisa, ele vai ter que pagar o preço para o consignante. Percebe? Então, ele está com um valor em dinheiro, vai ter que pagar para o consignante. O que poderia acontecer é de haver uma penhora online e todo o valor ser apreendido pelo Banco Central e pelo juiz, né?
Então, a ideia é exatamente essa. Não é possível fazer penhora ou sequestro de bens. Quando eu falo penhora, pode ser até penhora online, porque pode ser que seja pago o valor na conta do consignatário, né? Enquanto ele não tiver com o valor dele, consignatário, liberado. Porque aí é outros 500, né? São outros 500. Porque quando ele já pagou o valor combinado com o consignante, o que sobrou na conta dele, é de propriedade dele, né? Então, o artigo 536 nem precisaria existir, tudo bem, mas ele está aí para não deixar sombra de dúvidas. Dizendo muito bem e com muita clareza, credores do consignatário. Se tiver que pedir penhora de bens, que seja bens do consignatário. Os bens que estão com o consignatário, mas que ainda pertençam ao consignante, eles não poderão ser penhorados. A ideia é essa, tá? E, finalmente, o artigo 537 vai falar: o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Simplesmente por quê? Porque o consignante tem que cumprir o contrato. Então, veja, se o consignante deixou um automóvel lá na concessionária, por exemplo, e diz o seguinte: faz tempo que eu estou tentando vender esse carro e eu não consigo ninguém que compre. Então, eu vou desistir de vender por conta própria. Eu vou deixar aí com vocês, agência, né? E vamos ver se vocês conseguem vender. E aí, o que fica estabelecido? Ou a consignação fica valendo até a venda, ou por 3 meses. Antes dos 3 meses, ou antes da venda, o consignante não poderá restituir esse carro para ele. Ele não pode tirar do consignante dizendo: não quero mais, agora eu vou vender porque eu consegui um comprador. Exceto se o consignatário permitir. Aí são outros 500. Mas se o consignatário não permitir, o consignante vai ter que observar o tempo estabelecido no contrato, no pacto que ele fez com o consignatário. Tá? Contratos, né? Coisas dos contratos. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, vocês viram que a gente conseguiu falar de 2 contratos, que são muito simples, em um pouquinho mais de 30 minutos de aula. Mais do que suficiente para a gente conseguir estabelecer a nossa meta de hoje, tá? Eu estou controlando direitinho, a gente vai conseguir fechar a nossa matéria 100%, sem nenhuma perda, tá? Até o final do semestre, apesar do coronavírus, tá bom? Pessoal, muito obrigado, de coração, um ótimo uma ótima semana para vocês, que a gente está na segunda-feira ainda. E não esqueçam, quaisquer dúvidas, mandem para mim lá no meu e-mail que a gente responde para vocês, tá? Espero que em breve a gente esteja presencialmente conversando, daqui talvez umas 2 semanas no máximo, tá bom? Gente, muito obrigado, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.